Eu acho que foi em 2000, no ano 2000, logo no início da igreja, que eu ministrei a conquista da alma. Não sei se alguém estava nessa época. Alguém participou desses... Não foi um seminário, eu passei várias semanas ministrando sobre a conquista da alma. E pensando, lembrando sobre essas ministrações, eu pensei na palavra desta manhã. Quando Jesus falou assim, e ele deu um grito: está consumado. O que isso significa para você e para mim hoje? Eu quero ler 2 textos e mencionar outros que vêm na minha memória agora, para que você já saiba aonde que eu quero chegar e aonde eu quero levar você. Porque tudo, irmão, tudo, absolutamente tudo de Deus para você e para mim já está dentro de você e dentro de mim. A gente não consegue acreditar nisso, porque a gente sempre está esperando de fora para dentro. E Ele quer que você e eu hajamos de dentro para fora. Afinal de contas, o Espírito Santo habita aonde? Não, diga em mim. Esse negócio de nós é perigoso. Porque a gente se esconde atrás dos nós. Aonde o Espírito Santo habita? Bata no peito e diga: em mim. Em mim. Então está tudo aí. Ou está onde? Está tudo aí. Está tudo aqui. Entende? E isso é uma das grandes diferenças entre verdadeiros adoradores e religiosos. Entre a prática da intimidade com Deus e a religião. Porque as pessoas estão o tempo inteiro procurando fora. Então, para você entender a força e o poder da palavra, quando Jesus disse, está consumado, você precisa entender isso que eu estou falando aqui agora. Isso é vida no Espírito. Olha o que diz Pedro. Eu vou lembrar alguns textos aqui só para você já canalizar, porque alguns desses textos a maioria de vocês já conhecem, já ouviram, já sabem de alguma maneira. Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 3, disse assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Todas as coisas que conduzem à vida já lhe foram dadas. Quando Jesus na cruz disse, está consumado, ele usou uma palavra que, como a maioria das palavras que nós temos na Bíblia, que elas acabam tomando uma força, uma dimensão, e tem que ser assim, muito grande, não são palavras inventadas por ele, ou pelos discípulos, ou por quem escreveu a Bíblia. Tetelestai é a palavra que significa
está consumado. Tetelestai. E era usada em vários momentos da vida diária das pessoas. Por exemplo, os comerciantes, quando pagavam uma conta, uma dívida, e não deviam mais um centavo, eles usavam a palavra tetelestai, significa está tudo pago, não devo nada, estou livre de compromissos. Estou lhe dizendo isso para que você entenda o que Jesus quis dizer quando disse está consumado. Ele usou essa palavra. Essa palavra era usada quando os gladiadores venciam aquelas brigas. E o vencedor colocava o pé em cima do vencido e gritava tetelestai. Venci. Está tudo completo. Está fechado. E essa palavra era usada no dia a dia. Mas sempre com o significado de totalidade, de coisa completa, de não ter que fazer absolutamente mais nada. Então, quando Jesus... Eu vou ler mais um texto, antes de ir lá para quando ele falou isso. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 6 diz: Disse-me ainda, tudo está feito. Diga, tudo está feito. Mais uma vez, tudo está feito. Tetelestai. Tudo está feito, não tem mais pendência, não tem mais nada a fazer, não tenho mais nada a fazer. Olha, isso é muito forte. Porque a gente anda muito se sentindo totalmente esvaziado, de nada, sempre aquelas coisas que somos, sabe? E andamos querendo que venha algo de fora de Deus, por favor, me ajuda. E eu quero lhe mostrar esse mecanismo dentro de nós, para fazer isso funcionar. É claro que eu não estou aqui me colocando como aquele que faz funcionar tudo. Eu estou lhe colocando um entendimento, uma revelação, na qual você e eu precisamos andar cada vez mais e mais. Tetelestai. Esse texto diz, tudo está feito. Olha só o que Jesus falou. Não tenho mais nada para fazer. Textos como a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Capítulo 8 de Romanos. Eles estão essa palavra a manifestação dos filhos de Deus está no contexto de vida no Espírito. Quando você lê o texto de Romanos 8, você vê, diz que pelo Espírito clamamos Abba, Pai, e que é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós estamos dentro de nós gemendo, e o Espírito em nós geme com gemidos inexprimíveis. Aí diz, e também a natureza geme, falando do mover do Espírito, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Como é que nós normalmente tomamos esse texto? Aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a natureza geme aguardando isso. Como se nós estivéssemos esperando um dia
Obrigado. Na história, onde isso vai acontecer. E não sabemos quando será. E quando que vai ser que os filhos de Deus se manifestem. E a própria criação aguarda com expectativa essa manifestação dos filhos de Deus. E podemos estar pensando, não sei quando que vai ser. Eu acho que não vai ser nessa era. Eu acho que não vai ser na minha geração. Em algum momento, e não sei como que vai ser. E como vai ser? Os filhos de Deus vão se manifestar. Como vai ser isso? O que está sendo dito aí é que a própria criação aguarda que aquilo que já está em você, que é a própria pessoa do Espírito Santo, que já foi dado a você e a mim, tudo que diz respeito à vida, aqui está escrito isso, tudo que diz respeito à vida, como diz Jesus no capítulo 21 de Lucas, conversando com os religiosos que estavam fazendo perguntas para ele, ele disse, o reino de Deus não é divisível a aparência. Ninguém vai dizer, está lá, olha, está ali. Ele disse, o reino de Deus habita em vós. Aonde está o Espírito Santo? Aonde? Aonde está o reino de Deus? Aonde? Lá, não sei aonde. Diga em mim. O que a natureza e a criação espera? A manifestação disso na sua vida e na minha vida. Ou seja, o que nós temos que fazer é manifestar isso. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Vida no Espírito, irmãos, é esse nível de entendimento e de relacionamento com o Espírito Santo, ao ponto de você entender, saber, que tudo que diz respeito à vida, já lhe foi dado. Já está em você e em mim, por uma razão. O Espírito Santo, que é o Espírito da criação, que é o Espírito da ressurreição, aquele que pairava quando a terra estava desordenada e vazia, e que esperava a liberação da palavra, a palavra de Deus. E esse texto de Pedro, nos textos seguintes, diz que tudo que diz respeito à vida já nos foi dado. E ele diz, pela palavra e pelas promessas que nos fazem participantes da natureza divina. A promessa e a palavra não é só uma coisa que eu fico esperando, dizendo assim, tem uma promessa aqui, tem uma promessa, quando que vai acontecer? Esse texto diz, Pedro diz, que eu quero falar rápido, esse texto diz, que tudo que diz respeito à vida, já lhe foi dado, pela palavra e pelas promessas, a fim de que você se torne coparticipante da natureza divina. Não é algo simplesmente que você está precisando de dinheiro e vai chegar porque você creu e orou e chegou. Você está precisando de tal coisa e vamos vivendo aí, nos arrastando de qualquer jeito e pedindo que aconteçam coisas porque temos promessas. Esse texto diz que por essas promessas nós temos certeza de que tudo que diz respeito à vida já foi dado a você, e que por conta disso você é participante da natureza divina, isto é, o Espírito Santo habita em você, a divindade habita em você. Quando Jesus disse, estava para ir embora, ele disse, não deixarei vocês órfãos. Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu e meu Pai viremos e faremos morada em vocês, ele disse. Quando isso aconteceu? Quando o Espírito Santo veio. Ele habita hoje em você, Cristo, na pessoa do Espírito Santo. E quando Jesus disse, o reino de Deus
não é divisível a aparência. Ou seja, ele não é assim, sabe, os olhos físicos, olhando para algum lugar. Ele disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Ele é o Espírito Santo, o governador do reino. No capítulo 14, versículo 17 de Romanos diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Por que usa comida e bebida? Porque está se falando no contexto daquela conversa da carta de Paulo sobre comida e bebida. Um dizia, não coma isso, não coma aquilo outro, é errado comer isso, é beber tal coisa e tal. Ele disse, o reino de Deus não consiste nisso. Ele disse, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode tirar perfeitamente comida, bebida, justiça, paz, alegria, porque essas palavras foram encaixadas pela conversa que Paulo estava tendo naquele momento. Então, eu poderia dizer a mesma coisa numa conversa com você, ou você comigo me dizer, o reino de Deus consiste nisso, e mencionar uma palavra de ação, de realização, dentro daquele que estamos falando, e encaixar perfeitamente. Então você pode tirar comida, bebida, paz, justiça, alegria, e dizer simplesmente, o reino de Deus é no Espírito Santo. Gramaticalmente você pode fazer isso. E é isso que Paulo está dizendo. O reino de Deus é no Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus disse, ele estava sendo acusado, capítulo 12 de Mateus. Ele estava sendo acusado de fazer milagres pelo próprio espírito de Beelzebu. Aí ele disse, se eu faço isso por Beelzebu, em nome de quem os filhos de vocês fazem? Aí ele falou, se pelo Espírito de Deus, se pelo Espírito Santo, eu expulso os demônios, isso prova que o reino de Deus chegou. E conecta o reino de Deus o tempo inteiro à pessoa do Espírito Santo. E essa pessoa habita em você e em mim. E essa pessoa é aquela que estava no início da criação e apenas pairava em um momento em que havia caos e desordem. Alguns estudiosos dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis, isto é, entre os dois primeiros versículos da Bíblia, aconteceu algo. E que aí deve encaixar todas as eras dos dinossauros e etc. E que naquele momento aconteceu o que diz Apocalipse, que o dragão foi expulso dos céus. Porque Deus não iria criar nada em caos, nem desordem. Mas a terra estava em desordem. E do versículo 2 em diante, se pensa que é tipo uma nova criação. E então o Espírito Santo estava lá, pairando sobre aquele caos, sobre aquela desordem. E quando a palavra foi liberada, lembre, já foi dado tudo o que diz respeito à vida, já foi dado pela palavra, pelas promessas, pelas quais vocês são participantes da natureza divina. Pairava, pode aplaudir, que foi legal isso, pode aplaudir. E quando a palavra foi liberada, a criação começou. Haja luz, luz. O espírito da criação é o espírito que toma a palavra e gera e faz acontecer. Sabe uma coisa? Esse mesmo espírito habita em você. E aí, o que você me diz? Você vai procurar aonde? Aonde?
mas nós estamos procurando fora, sempre. E o que acontece? A manifestação dos filhos de Deus não acontece. Porque os filhos de Deus simplesmente devem manifestar de dentro para fora. De dentro para fora. Aonde o Espírito que traz ordem, paz e harmonia, que tirou o caos e a desordem quando a terra estava desordenada e vazia, e quando recebeu a palavra, gerou e criou algo. Esse mesmo Espírito habita em você e em mim, aonde a palavra e a promessa também habita, e por ela somos participantes da natureza divina. Irmãos, queira você acreditar ou não, mesmo que as coisas estejam lá fora se destruindo, e uma esculhambação e tudo, o Espírito da criação habita em você e em mim. Isto pode mudar a sua mente, sua vida de uma vez por todas. Porque enquanto nós andamos, e isso é religião, porque não é intimidade com Deus, não é vida no Espírito, enquanto andamos sempre querendo que as coisas aconteçam de fora para dentro, a própria criação espera que as coisas aconteçam de dentro de você para fora, aonde o Espírito Santo habita. Então, o que Jesus fez? Outro texto que veio na minha mente. Jesus disse assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Texto fácil, conhecido, mas absolutamente mal vivido. Até como digo assim, nos faz mal. Porque quando a gente examina a vida da gente, vê que isso nada acontece. Nós sempre estamos olhando para fora e querendo que coisas aconteçam, e vemos que e falta isso, falta aquilo outro, e a casa, e a família, e o marido, e a esposa, e os filhos, e aquela confusão da vida. E parece que esses textos nada têm a ver com a gente. Eu quero lhe mostrar um mecanismo agora. O reino de Deus habita em mim. Jesus disse, não é divisível a aparência. Não vão dizer, está lá, está não sei aonde, está colar. Ele habita em vocês, disse Jesus. E ele disse, o reino de Deus é pelo Espírito Santo. Aleluia. E a razão é que o Espírito Santo habita em você e em mim. É o Espírito que paira sobre o caos e a desordem para trazer ordem, paz e harmonia. É o Espírito da criação, é o Espírito da ressurreição. Assim que Paulo diz, o Espírito da ressurreição, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e você acha que isso é o quê? É pouca coisa? Ele diz, habita em vocês. Imagine o que a palavra diz a respeito de você e de mim. E nós continuamos olhando para fora, para que de fora para dentro venham as coisas. Para que de fora para dentro venham as coisas. Enquanto Ele espera. E a própria natureza, a própria criação espera que de dentro de nós, para fora de nós, as coisas aconteçam. Isso que é Tetelestai. E esse reino, diz Jesus, domina. Esse reino que habita em nós, que habita em você,
domina o reino visível. Nós confiamos mais no reino visível. Porque nós andamos mais por vista do que por fé. Você e eu somos capazes de dormir tranquilos se um empresário nos promete alguma coisa que estamos precisando com urgência e está tirando o nosso sono. Vamos supor, emprego. Não dormimos, emprego. Claro, é um problemão, claro que é. Misericórdia. Mas enquanto não aparece algo concreto, que o dono, o gerente de uma empresa diga para você, você está empregado, você começa amanhã, aí você vai para casa e dorme nesse dia. Os dias anteriores não. Porque a palavra dele, a promessa dele, o reino de Deus dentro de você, o Espírito habitando em você e em mim, quase não vale nada. E Jesus disse, esse reino que habita em vocês, que não é um reino visível, de visível aparência, domina, interpenetra o reino visível, porque as coisas do reino visível virão a todos aqueles que vivem o reino invisível, o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Você e eu nos metemos numa enrascada quando aceitamos Jesus. Porque nós não imaginávamos a dimensão do poder que está à disposição. Nós não imaginávamos a força e o poder do reino no qual nós estamos sendo introduzidos quando dizemos, Jesus, eu te confesso como Senhor da minha vida. Nós não imaginávamos a capacidade de realização e o tipo de poder que estaria em nós quando dizemos, o Espírito Santo habita em mim. Não imaginávamos. Como todos conhecem, quando Jesus falou, está consumado, eu não vou ler lá. Eu quero mostrar o mecanismo. E isto eu ensinei, e hoje estou pensando melhor sobre isso. Porque aqui eu não estou falando porque eu vivo mais do que você, não. Estamos juntos. Estamos nessa luta, companheiro. 2018. Estamos nessa luta. Estamos juntos. Eu não estou aqui falando de melhor do que você, não. Até eu gostaria que algum de vocês me superassem em tudo. E dissessem, ô seu careca, é assim que se vive, olha aqui, ó. Tudo que diz respeito à vida já foi dado. Pronto. Tudo está, como diz Apocalipse, tudo está feito. Jesus disse, tetelestai. Tudo está feito. Eu não preciso fazer nada. Está consumado. E o Espírito da consumação vem, toma isso, como fez lá no início, no Gênesis, vem e habita em você e em mim, para gerar isso, para trazer isso para a realidade.
entendo isso no meu espírito, começa a haver uma conversa interior. Nós somos espírito, alma e corpo. Com o nosso espírito, nós temos comunhão com o Espírito Santo. Capítulo 2 de 1 Coríntios diz exatamente isso. Ninguém conhece as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece as profundezas do ser humano, senão o Espírito do ser humano. Aí diz, e o Espírito Santo traz das profundezas de Deus, do conhecimento de Deus, para o nosso espírito. É uma conversa de espírito com espírito. Quando a Bíblia diz que uma profundeza, um abismo, chama um outro abismo, não está falando no sentido negativo. A maioria de nós coloca isso como negativo, muito embora possa também ser aplicado. Porque um abismo chama um abismo, uma mentira precisa de outra mentira. Um crime traz um problemão, um abismo, pode ser. Mas o que está sendo dito lá é que um abismo do seu espírito, as profundezas do seu espírito, que é o âmago do seu ser, chama pelas profundezas de Deus, e ninguém conhece as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus, que em nós habita, para trazer o conhecimento de Deus para o nosso espírito e depositar no nosso espírito as profundezas do conhecimento de Deus. É isso que a Bíblia diz. E é nesse contexto que está escrito que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus preparou para aqueles que o... Então há coisas que tão profundas que estão dentro de você e de mim. Aonde habita o Espírito Santo? E quem conhece as profundezas de Deus? O Espírito Santo. E o que ele faz? Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele não vai falar dele mesmo. Ele disse, ele vai falar tudo que meu Pai dizer. Tudo que o Espírito Santo vai falar com vocês, ele disse, será aquilo que eu vou dizer. Olha, papai disse isto, viu? Papai falou isso. Papai tal coisa. E o Espírito Santo está continuamente falando com você, trazendo das profundezas de Deus, do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus para dentro de você. Quando você e eu dizemos que temos o Espírito Santo habitando em nós, pelo amor de Deus, será que sabemos o que estamos dizendo, gente? Será que estamos dizendo unicamente sapatinho de fogo? Só isso? Não. Nós estamos falando de algo no qual o projeto de Deus descansa na terra para a igreja. Mas o que acontece? Nós também somos alma. Com o espírito, nós, espírito humano, nós estamos em comunhão com o Espírito de Deus. É de espírito para espírito. Por isso Jesus disse quando conversava com Nicodemos, o que é nascido do Espírito é Espírito. E lá está, o que é nascido do Espírito com maiúsculo, é Espírito com minúsculo. Em outras palavras, o que nasce do Espírito Santo é seu espírito humano. O que é nascido do Espírito é Espírito. Olha,
dizer que o Espírito Santo habita em nós, será que a gente não deixa muito assim? Mas nós também somos alma. Quando Deus cria o homem, faz aquele boneco de barro, de argila, e sopra o Espírito. E ele se levanta, e diz a Bíblia, e se torna alma vivente. Com a alma nós temos consciência de nós mesmos. A alma é a sede das emoções, dos sentimentos, da vontade. É a mente. E você decide com a alma. A alma não é uma coisa ruim. Quando se fala em vida do Espírito, está dizendo-se que a alma tem que estar alinhada com o Espírito. Porque você decide com a sua alma. Porque aí está a sede da sua vontade, das suas decisões, das suas escolhas. Alma. E o que acontece? Quando o Espírito Santo traz das profundezas e do conhecimento de Deus para o nosso espírito, então recebemos. Então nós temos que transformar isso em ação, em atitude, em comportamento. Porque aquilo que foi gerado no meu espírito, lembre, eu já larguei, consumado está? Não larguei. Quando Jesus disse consumado está dizendo, tudo que eu tinha que fazer por você, eu já fiz. Tudo. É isso que ele está dizendo. Eu não tenho mais nada para fazer por você. Está tudo consumado. Tetelestai. Está tudo feito. Está tudo pronto. E ele se referia a quê? As promessas. Olha, naquele instante, eu creio que Jesus é impressionante. Porque quando uma pessoa está agonizando, eu já estive com pessoas que estão agonizando nos últimos instantes de vida. Eles perdem o contato com as pessoas. Você fala com elas já não atendem. Elas respiram, mas já as pessoas então ficam lá. E Jesus estava no último instante, porque quando ele falou, está consumado, está tudo feito, ele disse, e naquele instante entregou o seu espírito e morreu. Ele estava nos últimos instantes da sua vida, mas estava lúcido. Ele não era um moribundo. Ele não era um homem agonizante, que havia perdido já o controle de tudo. Naquele instante, parece que veio toda a eternidade do passado. Porque para nós, que contamos o tempo, podemos contar o passado, o presente e o futuro em termos de eternidade. Tudo que estava, eu creio que veio na mente dele, 4.000 anos, 400 séculos. 400 séculos, 4.000 anos, ou 4.000, ou 40 séculos. Um monte de séculos. Desde o Gênesis, até Malaquias, até os tempos de Jesus. Se profetizando tudo a respeito do Messias, do reino vindouro, das promessas de Deus. Caracterizado tudo aquilo em rituais, em sacrifícios de animais, em festas, em tanta coisa que a própria Bíblia diz que era sombra, imagem de algo que viria. E naquele instante, Jesus estava olhando tudo isso, e tudo isso iria se cumprir na pessoa dele. Ele é o cumprimento de tudo que foi prometido no Antigo Testamento. E a próprio Novo Testamento diz isso. O próprio Jesus disse que ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir a lei, porque toda a lei e os profetas se cumprem nele. E quando ele está na cruz, nesse momento agonizante, ele está lúcido, sabendo o que está acontecendo naquele instante, e para o que está acontecendo aquilo, e para o que ele está naquela cruz.
E então ele olha para trás e diz assim: tudo aquilo se consumou. Agora, tudo aquilo se tornou realidade. Não é mais sombra, não é mais imagem. Está consumado em mim. Tudo está pronto. Tudo está realizado. Está consumado. Não tenho mais nada para fazer. E ele traz todo aquele passado para o presente e o projeta para o futuro. Por isso temos o Novo Testamento, o teu Apocalipse, a Nova Jerusalém, etc. Porque tudo está consumado. Tudo está pronto. Ele o fez na cruz. Ele o fez na cruz. Quando você pensa em cruz, não pense: ele derramou seu sangue por mim. Perdoado. Ai, obrigado, meu pecado foi perdoado. Obrigado. Ai, meu pecado foi... Isso é muito pouco. O que ele fez é realizar tudo e colocar dentro de você e de mim, na pessoa do Espírito Santo. Tudo, 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 tudo. Para que a partir daí, de dentro de você e de dentro de mim, essas coisas se manifestem em vida, em forma de ser. E a criação espera que os filhos de Deus manifestem isso. Manifestem isso. Manifestem isso. É de dentro para fora. Não de fora para dentro. Diga: está em mim. É isso. Quando o espírito da consumação, esse que traz a realidade, o que a palavra diz, conversa aqui dentro e traz do conhecimento, é o que diz 1 Coríntios 2 e outros textos. Por exemplo, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em você, na pessoa do Espírito Santo. Cristo em você, Cristo em você, Cristo em você, Cristo em mim. Isso aqui é, o que é? Cristo em mim, Cristo em mim. Não, não, é a esperança da manifestação da glória de Deus. Cristo em você, a esperança da manifestação da glória de Deus. Cristo em você, na pessoa do Espírito Santo, a manifestação de quem Deus é. É de dentro para fora. Está consumado. Tudo está feito da parte dele. Quando o Espírito então fala isso com o nosso espírito, gera fé. E dentro de nós se cria uma certeza, como a que você está tendo aqui agora. Fé. Ou não? A fé vem pelo ouvir. Eu ouço o que o Espírito me diz. Só que você decide com a alma. É a sua vontade. É a sua vontade e a minha vontade. É a sua mente. Então aqui dentro você tem uma conversa de espírito para espírito. Você tem uma certeza. Isso é fé. Mas a fé tem que ser manifestada em obras, em atitudes, em decisões, em procedimento. E aí travamos. Porque é como se fosse um sistema dentro de um computador. Não tem o Windows, por exemplo, é um ambiente. No Windows, nesse ambiente, você coloca vários, sei lá, como chama, programas, aplicativos. O Android, você colocou, e esses, nesse ambiente, os aplicativos conversam entre si. Você consegue passar um dado para outro e enviar não sei para onde, porque eles conversam entre si.
dentro de nós, o espírito humano que recebe do Espírito de Deus o conhecimento e as profundezas de Deus, conversa com a alma, porque as decisões, as escolhas são feitas com a alma, a vontade, a mente. E quando a alma está desalinhada, ela não entende o que o Espírito está falando. Aí o Espírito diz, tal coisa, assim, 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 assim. Aí a alma diz, mensagem não recebida. Não sei o que. Fala aí uma coisa que você sabe mais do que eu do computador. A alma, não. Incompatibilidade, baixa outro aplicativo, não sei o que. Cuidado com o vírus. Porque ela está desalinhada. Então você tem uma certeza dentro de você? É seu espírito imprimido pelo Espírito Santo, mas você não age de acordo com, porque a sua alma está desalinhada do Espírito. Aí é que você precisa da palavra. Aí que você precisa da palavra. Porque a espada do Espírito é a palavra. O problema maior que eu vejo dos pentecostais, dos avivados no Espírito, é que eles pensam que só pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. Só que o que traz a alma para o eixo é a palavra. Por isso diz Hebreus 4, que a palavra de Deus, quando ela é viva, quando ela é espada de dois gumes, isto é, rema, não apenas logos, mas rema, ela separa o espírito da alma. Quem conhece esse texto? Palavra viva, penetrante, separa o espírito da alma. A alma precisa estar separada do espírito. Porque senão, ela abafa o espírito. Ela sufoca o espírito. Porque o espírito é quieto, a alma é agitada. A alma equivale ao lugar santo no tabernáculo, aonde está o sacerdote fazendo um monte de movimentos. Tem os pães, tem o candelabro, tem o altar de incenso, e o sacerdote faz um monte de coisas, arruma os pães. Já no Santo dos Santos, o seu espírito, a coisa é quieta. Lá está a arca, só a presença de Deus se manifesta. Lá o sacerdote nem falava, não fazia nada, apenas se prostrava e ouvia Deus falar. Porque no Santo dos Santos, no Espírito, tudo se apaga. Até você se apaga. E a única coisa que brilha é a presença de Deus. E aí é que está a comunhão com Ele. Na alma é a agitação. Aí estão as emoções, os sentimentos. Sim, não sei o quê. Por exemplo, aqui, nesse instante, você está recebendo pelo Espírito Santo, no seu espírito, coisas. Mas no nível da sua alma, você está assim, porque não sei, porque não concordo, porque blá blá blá, isso é alma. E nós, seres humanos, vivemos mais no nível da alma do que do espírito. Essa foi a escolha do Éden. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento e a árvore da vida, é que o homem teria que escolher entre vida no espírito, a árvore da vida, vida com ele, ou viver pelo conhecimento, pela capacidade de conhecer alma. E o homem escolhe viver no nível da alma.
No Éden disse para Deus: não quero mais que você, não preciso de você, eu me basto a mim mesmo. E passa a tomar suas decisões, suas escolhas, a viver, e isso é alma. Nós, quando chegamos a Cristo, vivemos no nível da alma e não conseguimos aprender a viver no espírito. E a alma, ela é agitada por natureza, ela é marcada pelos sentimentos, pelas emoções. Então, se lhe fazem bem, você está bem; se lhe fazem mal, você está mal. Se alguma coisa acontece, você vai para o canto, chora, se desespera e blá blá blá. Isso é alma. E quando nós então vamos tomar as decisões de uma fé que foi gerada dentro de nós, do Espírito, pelo que o Espírito Santo fala conosco, nós topamos com ela, com a alma. E a alma diz: não, não é bem assim. Você não está vendo a realidade. O Espírito me diz que é possível. O Espírito Santo me diz que eu posso trazer à realidade coisas que eu não vejo. A alma diz: isso não é realidade. Olha seu marido, isso é realidade. Olha sua esposa, isso é realidade. Olha seus filhos, isso é realidade. Olha a falta de dinheiro, isso é realidade. Isso é realidade, isso é realidade, isso é realidade. A alma. E você não consegue tomar a decisão daquela fé interior que o Espírito Santo trouxe para o seu espírito. E ainda que tudo que ele realizou esteja dentro de você, topa. Ela encontra um muro. Aí é necessária a palavra. A palavra. Por quê? Porque diz Hebreus 4 e outros textos que quando esta palavra se torna viva, ela é penetrante e ela é eficaz. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque separa a alma do espírito. E em vez da alma ficar chacoalhando o espírito, a palavra viva separa a alma do espírito e a coloca alinhada com o espírito pela palavra. E quando você tem essa palavra como palavra viva, como rema, e não apenas como uma informação de algo que está escrito, a sua alma fica alinhada com o seu espírito. E quando o espírito diz tal coisa assim, a alma alinhada com a palavra, com o espírito diz: é isso mesmo, e se transforma em ação. E isso é crer. Crer é transformar em ação aquilo que dentro de você, a sua fé, fala com você. Eu preciso, você precisa transformar em ação, em movimento, em atitude, tudo aquilo que está dentro de você. E o que está dentro de você? Diga: tudo. Tudo. Tudo está feito. Está consumado. Como quando o gladiador vencedor colocava o pé do vencido e gritava assim: tetelestai. Pronto. Não tenho mais nada para fazer. Jesus disse: está tudo pronto. Tudo aquilo que estava lá dito no Antigo Testamento, as promessas, as profecias, os rituais, os cerimoniais, tudo, os sacrifícios, está feito. Aí vem o Espírito Santo e traz tudo isso para dentro de você e de mim. E ele começa a conversar com o seu espírito. Aí você vem na palavra, que se torna viva, e pega a sua alma e diz: é por aqui, ó. E você a alinha com o seu espírito. E quando o espírito diz tal coisa que gera fé dentro de você, e
e o Espírito fala, a alma alinhada diz: é isso mesmo. É isso mesmo. E é isso que é crer. É transformar a fé em ação, em obras. Porque a fé sem obras é morta. E nós falamos muito que temos fé, mas não se manifesta em obras. Isto é, não cremos. Temos fé e não cremos. Porque a alma trava. E uma das formas eficazes para desatar é a fala, é a palavra. Quando nós falamos de vida no Espírito, se fala muito em orar em línguas. E você sabe que eu ensino isso desde sempre. Orar sempre, no ônibus, na fila do banco, sempre. Mas não é só isso. É muito importante. É comunhão com o Espírito Santo. É comunhão com o Espírito Santo. Esta palavra tem que levar você e a mim a uma viagem para dentro de nós mesmos. Porque tudo, absolutamente tudo que você e eu buscamos, está dentro de nós. Tudo que você precisa está dentro de você. Por isso que a Bíblia diz tantas palavras que nos deixam confusos. Como, por exemplo, que nós somos capazes de trazer à existência o que não existe. Que nós somos daqueles que creem contra a esperança. Porque a esperança, ele diz, não dá, impossível, você não tem dinheiro. Olha, você está doente. Olha, o marido não tem condição, esse tipo de marido que você tem, não tem. Ele disse que nós somos capazes de crer contra tudo isso. E trazer e tornar visível o que está no invisível. Porque o que a Bíblia garante, que aquilo que nós precisamos já existe, apenas não se vê. Como na criação. O Espírito trouxe e tornou, ele tirou e tornou realidade. Algo que já existia, estava em algum lugar, mas estava invisível. Então a Bíblia diz coisas tão assustadoras para nós, que fazem com que a gente diga, bom, sei lá em que eu estou acreditando, isso é uma fábula, isso aqui é um conto de não sei o quê, porque eu tornar visível o que está invisível, porque tudo o que eu preciso já existe, apenas não se vê. Que eu devo andar por fé e não por vista, porque a vista me diz como as coisas estão, a fé me diz como as coisas serão. A fé, a vista me diz como as coisas estão acontecendo. A fé me diz o que eu sou capaz de fazer acontecer. Então são coisas assim que deixam a gente perturbado. Porque na realidade não vemos nada disso acontecendo. Que esta palavra faça com que você saia daqui e tenha mais comunhão com o Espírito Santo. E pare dessa correria tão absurda que andamos o tempo inteiro.
Que quando falamos em orar, só pensamos em parar um pouquinho para pedir alguma coisa a Deus. Ou que preferimos pedir que alguém ore, apóstolo, ore por mim, fulano, ore por mim. Preferimos pedir que alguém ore, porque nem nós conseguimos orar por nós mesmos. E que quando vamos ter um momento com Ele, logo vem coisas na mente. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e nos levantamos e não conseguimos. Que pensemos um pouco na importância de parar nessa correria louca da vida para ter comunhão com Ele e crescer. Porque tudo, absolutamente tudo, do que diz respeito à vida, diz a palavra do Senhor, já foi dado a você. Já foi dado a você. Como diz, tudo está feito. O que precisa agora é, de dentro de você, para fora, manifestar isso. Tetelestai, está consumado. E dizendo isso, entregou o seu espírito. Pronto. Acabou. Fiz o que tinha que fazer. Tudo o que eu tinha que fazer por você. E não é só sua salvação, não. Porque as pessoas pensam que é sua salvação. Tipo assim, não vou para o inferno, vou para o céu. Não, é tudo que diz respeito à sua vida. Lhe foi dado e está